verdade. Quando eu voltei para psicologia e eu foquei em términos e superação, eu pensei, bom, eu vou ser conhecido por isso. Foi também uma estratégia, né? Uhum. De eu conseguir lotar minha agenda mais Sim. rápido, porque se eu fosse ser um psicólogo generalista, eu jamais teria conseguido isso, jamais. Impossível. Só que a gente tem um medo muito grande de que se a gente nichar, a gente não vai conseguir pegar pessoas suficientes para atender. Não é verdade, os nichos eles são gigantescos. E como a gente tem esse pensamento, até reducionista, de que e depois eu vou ser conhecido como isso? Não, depois você pode abrir o nicho, que foi o que eu fiz. E sabe por que eu fiz isso? Eu estava no almoço de aniversário de um amigo meu, e aí tinha lá os casais, e aí começaram a falar, o Tommy é famoso, olha aqui, não sei o que lá. E aí começaram a passar o celular. Quando chegou numa mulher que estava do lado do marido, ela olhou e fez assim, e passou para ele, porque eu falava sobre términos. Ela se sentiu incomodada de me ver, de me seguir do lado dele. Eu falei, Entendi. opa, aqui tem um problema. Com certeza. Aqui tem um problema, porque por mais que ela Porque tem quisesse se términos que separar... já estão na nuvem, né? Sim. Do casal. Sim. Ainda não baixou, ainda não Sim, fez não o baixou, download. exatamente. O download, Então, mas já está terminado. Você olha pro casal, você fala, ali está terminado. É. Ainda não teve a constatação. Quando Ou eu talvez olhei nunca ali, tenha, mas está terminado. eu pensei, essa vai ser minha próxima cliente. Uhum. Mas aí eu tive um insight ali na hora de que tinha muita gente com vergonha de me seguir. E aí... Que daria bandeira Daria bandeira. dos seus parceiros. Por que eu vou... Exatamente. Se eu tô seguindo ele, é sinal que eu tô com algum problema no meu relacionamento. Exatamente. E eu falava sobre relacionamento saudável. E aí eu resolvi abrir. Naquele dia eu abri a minha bio e coloquei lá, psicólogo de relacionamentos. E Geral. aí, Não era mais de abri. términos. Não era mais de término. E era inclusive para evitar términos, possíveis Pra términos evitar não término. detectados ainda Exatamente. pelas pessoas. Porque é um nicho muito grande que eu atendo. Hoje em dia, eu diria que 60% a 70% dos meus atendimentos são de mulheres pensando em se separar. Porque eu atendo 95% mulheres. Uhum. Foi um nicho que eu escolhi atender porque quando eu era pré-adolescente, eu era muito inseguro. Eu tinha uma autoestima lá no chão. Uhum. E aí uma forma de eu conseguir chegar mais perto das meninas era tentando entender o universo delas. Com E certeza. eu não gostava do universo masculino, futebol, essas coisas. Eu gostava de escutar, de entender elas, porque como eu não era um cara bonito, eu queria ganhar elas no papo. Olha, eu vou te dizer que foi um pensamento muito adequado. Foi. Graças a Deus, eu agradeço ao Com Tomizinho do certeza. passado. De porque- ter tido essa percepção. Em algum momento da vida da gente, né, Thomas? A gente pensa muito nessa coisa da beleza. É. Mas isso, hoje eu acho que eu, pelo menos, converso com minha parceira aqui também, a gente busca pessoas que têm um nível intelectual. Não sei se intelectual, mas eu acho que que seja, tem eu papo acho que bom papo, e bom agradável. humor. E que tem um pouco de conhecimento de tudo, sabe? É, Não é ser o mestre naquilo, é, mas que saiba conversar sobre tudo. é. Porque chega um momento que essa beleza passa, né? Passa. Com certeza eu já vivi isso. Eu vou ser sincero com vocês. Por favor. Quando eu me separei, com os meus 30 e pouquinho, eu pensei assim, abriu a porta, eu vou ter aquela crise do cara que se separou. E agora o que eu eu vou fazer? ficar com várias mulheres lindas Uhum. e jovens. E eu fiquei. Uhum. E aí eu pensei numa frase que é, beleza não põe a mesa, cara. Tipo, depois de um tempo, a beleza ela não agrega mais. Ela agrega... Não, você fez No aquela primeiro coisa momento da é muito dopamina. legal. Você foi Foi lá, lá. o desejo e realizou. Daqui a pouco você fala assim, pô, mas e aí, Não tava né? mais se preenchendo. Mais É. o quê? Tá faltando um detalhe, tá faltando um quê a mais, né? E é uma fantasia que a gente cria na nossa cabeça, que vem da infância, de que Culturalmente. é o que a gente quer, né? É cultural, É né? cultural. Pro homem é cultural. É. Vai E à gente- luta, né? E tem uma teoria sobre o mimetismo que diz que a gente quer o que o outro quer. Exatamente. Ou que o outro tem. Ou o que o outro tem, né? Exatamente. Então, tudo bem, namorei depois, mas enfim. E eu fui descobrindo que tinham questões muito mais importantes, porque a mesma mulher é uma mulher bonita, Uhum. mas só que o papo, assim, altíssimo nível. Uhum. E eu falei, pô, eu quero no mínimo ter uma pessoa que eu tenha aqui um papo gostoso, alto Seja nível. bom de conversar. Seja bom de conversar. Que a gente acorde madrugada pra rir, né? É, exatamente. Pode É ser um até de bom bobeira, papo. sabia? Exatamente. Mas de bobeira, rir de De bobeira. bobeira. Eu digo o seguinte, homem que tem bom papo e bom humor, meu É. amor, leva qualquer uma. É, O resto é da vida, verdade. se quiser. É verdade. Entendeu? Não tem como. E vice-versa também. E você sabe o que eu reparei que é o mais importante, pelo menos pra mim? Curiosidade.
Eu não importa se a pessoa tem muito conhecimento, se ela tem pouco conhecimento, se ela tem curiosidade para Curiosidade aprender, de querer mudar, sabe? aprender, falar. Exatamente. De mudar, então, nem se fala. Porque Exato. é uma coisa que eu reparei que a maioria das pessoas... É horrível falar isso como psicólogo, mas a maioria das pessoas não muda. Não muda. Mas eu concordo com você, Thomas, mas eu acho que a maioria não muda, primeiro que não sabe nem quem é. Não É. sabe Se quem é. você não tem autoconhecimento, você É. não sabe nem Fica para difícil onde pra você mudar, é vai. É verdade. Você não sabe para onde você vai, É verdade. né? Quando você tem o autoconhecimento, você começa, tipo assim, peraí, quem sou eu? É. Para onde eu tô indo? Aí É. E você aí você começa começa a a pautar a sua selecionar. vida. Mas eu É. acho que 90% da população Não não sabe. tem essa percepção que sem autoconhecimento você não vai a lugar nenhum. Ou então É. você vai no movimento de massa, É. que todo mundo vai, você vai, Exatamente. né? Essa é a magia do introspectivo, né? É isso que é bom de ser introspectivo. Obviamente a gente Exatamente. sofre muito, porque fica na nossa cabeça. Eu achava que eu tinha crise existencial. E aí, quando eu estava no Japão, eu fui me consultar com uma psiquiatra. Olha isso, uma psiquiatra japonesa que falava alemão, inglês, japonês. E eu venho de uma família alemã. Eu falei, cara, não é possível. E aí ela falou, você não tem crise existencial, você tem depressão. Uhum. E eu sempre achei que com 16 anos pra frente eu tinha essa crise existencial. E não era depressão. Com certeza. Era a falta do conhecimento sobre aquilo. E eu acho incrível que até hoje é um tabu isso. Quando as pessoas veem eu falando nas redes sociais que eu tenho depressão, elas falam, nossa, mas você não é psicólogo? Você Como se a precisa gente se não fosse tratar. humano, Eu falo, né? como assim preciso me tratar? Né? Eu me trato. Uhum. É por isso que eu falo com abertura aqui. Exatamente. Eu acho que a gente só fala das nossas vulnerabilidades quando a gente está confortável com elas. Em assumir que sim, eu sou imperfeito. Você achou que eu fosse o quê? Um psicólogo que tem tudo resolvido, inclusive relacionamentos, Nunca. né? Relacionamento, eu estudo ele justamente porque é difícil pra caramba. Não tem uma Mas é a fórmula. única coisa que é comum a todos os seres Uhum. humanos. Todo mundo vai ter que se relacionar. Não tem como. Todo mundo. E todo ser humano busca instintivamente se relacionar. Sim. Já vem, tá no nosso software, tá Sim. rodando. Como animais sociais, é uma necessidade. Sim. Não tem como. Quando eu atendo uma mulher que ela diz pra mim, olha, eu desisti de relacionamento, não quero mais, tô há 5 anos sozinha. Eu penso, ela desistiu porque ela se frustrou demais, ela cansou disso, mas ela vai colher, na verdade, o lado negativo de você se isolar assim. Porque quando você entra num relacionamento que vale a pena com uma pessoa, é uma construção absurda. Eu acredito que você não consegue evoluir tanto quanto a dois. Também acho. Eu acho que tem isso. O que eu acho quando você fala, tem pessoas que desistiram, se desistiram por medo ou por, não quero mais sofrer, isso é muito ruim. É. Desistir porque vivi tudo e talvez não queira mais, vou deixar para uma coisa muito Uhum. extraordinária, talvez seja até mais É. compreensível. É. Mas, assim, todos os saltos de aprendizado, quando é a dois, é muito maior. É muito maior. Eu sempre digo